Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos agradecendo a todas as equipes espirituais pelo tratamento recebido nessa tarde. E nos mantendo bem harmonizados e tranquilos, vamos dizendo obrigada. Que assim seja. Ele vai usar aqui? Vai fazer a palestra aqui? E vamos agora ao nosso convidado da tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta casa tão bonita,
E aqui nós bendizemos a mentora, Joana de Ângeles, por tudo que tem contribuído em nossas vidas através dos seus ensinamentos. E agradecemos a Deus, que nos dá tantas oportunidades de conhecer coisas tão belas. E nesta tarde, que aqui nos reunimos, com o tema proposto, as tentações de Jesus e as nossas, nós nos levamos a algumas reflexões e algumas considerações que acredito eu ser de grande importância para todos, porque fala individualmente para cada um de nós. Quando o tema se refere a tentações, é tão comum ouvirmos, nossa, aquilo é uma tentação. Nossa, realmente eu me vi tentado a fazer ou a consumir tal coisa. E normalmente essas tentações, elas estão relacionadas a coisas que não são, pelo menos não são muito recomendadas, ou o uso excessivo daquilo pode nos comprometer a nossa condição psíquica ou até mesmo física. Quando a gente diz, nossa, isso é uma tentação. Porque a gente não vê uma pessoa dizer, nossa, hoje foi uma tentação, eu vi uma pessoa ali pedindo esmola e eu me senti tentado a dar R$1.000 para ela. Ninguém fala isso. Aí você fala assim, nossa, eu vi um sorvete ali, menino, se não fosse minha dieta, eu teria tomado um milkshake. Mas então as nossas tentações, e assim, muitas. Mas acontece que, nesses últimos séculos, nós relacionamos as nossas tentações a coisas externas que nos induzem ao mal. Porque se trazemos conosco a ideia inata de Deus, desde que começamos a raciocinar, nós sabemos que existe uma força do bem que nos protege e nos guia. Foi sendo criado e moldado aos poucos um antagonista de Deus. E a gente não sabe bem quando surgiu e onde, porque nos escritos judaicos, na lei judaica, nós não temos essa referência de uma força que se opõe a Deus. E nós vemos um caso que é importante frisar. No livro de Samuel, está escrito assim: e o Senhor Deus incitou Moisés a fazer o recenseamento do povo. No livro de Crônicas diz, e o diabo incitou Moisés a fazer o recenseamento. Então, para o mesmo fato, num livro se diz que é Deus, no outro diz que é o diabo. Esta ideia trouxeram da Babilônia, de um ser do mal, quase tão forte quanto Deus, e que fazia coisas, e que se impunha, e gerava muita desarmonia. Porque, vejam, esses livros que foram escritos, da história dos judeus, eles não foram escritos e os originais guardados. Os judeus viviam em constante guerra. Eles guerreavam, eram um povo nômade, sempre escravizados, foram para a Babilônia, e aqueles livros, aquelas histórias foram sendo contadas. Tanto que chega Esdras e ele faz a compilação de toda a história do povo judeu. E trazendo da Babilônia e de outros povos essa ideia daquela força do mal, chega para nós este opositor, que foi muito bem explorado ao longo do tempo, cada tempo com uma feição. No começo, quando da mitologia grega as pessoas acreditavam em muitos deuses, tinha ali o deus Dionísio, o deus das festas e do vinho. Era um moço muito bonito, olha que bacana. Ele gostava de festas, era bonito, só que ele tinha um problema. Ele tinha os pés com 2 cascos, como um pé de boi. E aí o que acontece? Quando, no decorrer do tempo,
o cristianismo foi encampado pelo Império Romano e se transformou na Igreja Católica, a Igreja acabava por oprimir aqueles que não eram católicos. Mas como fazer com que os católicos respeitassem aquele molde de vida? Começaram a colocar para as pessoas o perigo do diabo. E como é que era o diabo? O diabo era um moço bonito, mas tinha os pés fendidos. A ponto de, acredito que alguns aqui já ouviram no passado uma história que dizia assim, que tinha uma mocinha que gostava muito de baile. Mas um dia ela foi no baile, encontrou um moço muito bonito e começou a dançar com ele. E quando o dia foi amanhecendo, ela olhou para baixo e os pés dele eram pés de bode. As tias sempre contavam isso quando tinha umas mocinhas na casa. As mocinhas crescendo, cuidado, para ela não ficar regateira. E aí até hoje eu penso e pergunto, será que uma mocinha com 13 anos querendo namorar vai ter medo do capeta? Não tem, gente. É claro que não, ia assim mesmo, mas passando medo. Olha, cuidado com o diabo, e vai, ele é muito bonito. E na cultura popular, o diabo foi criando assim uma forma e uma personalidade que não era tão má assim. A minha avó sempre contava histórias para a gente. A minha avó de cultura rural, aquela coisa bem antiga, porque eu também sou muito antigo, ela muito mais antiga, ela contava para a gente que aí o diabo aparecia como um justiceiro. Sempre um moço muito bonito, num cavalo muito bonito, e chegava e punha ordem na coisa. Por que se falava tanto do diabo? Porque é mais fácil falar do diabo do que falar de Deus. Deus, mas como? Como que pode ser uma coisa incriada? Aí depois vem os espíritos e falam para Kardec, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eu não sei direito. O que seja a plena bondade, o máximo amor, a máxima inteligência. Agora, falar de quem semeia discórdia, isso nós conhecemos bem e podemos falar. E aí, o que aconteceu? Na Idade Média, e um pouco mais, o diabo tomou a forma dos mouros. Olha que pena. Os árabes, o diabo tinha a forma de um moço alto, bonito, e com um cavanhaque, e bem forte. Ele tinha a forma dos mouros, porque era o combate do cristianismo ao Islã. E depois, um tempo que o diabo tomou a forma negra, no tempo da escravidão no Brasil. Como se fosse alguma coisa ruim, e incutido na cabeça das pessoas. E esta ideia de alguma coisa de fora que vem e nos compromete, tem caminhado. Porque quando nós não assumimos a nossa culpa, as nossas tendências ao mal, nós temos que arrumar uma desculpa. Aí a gente fala assim, isso só pode ser o diabo. Hoje a gente fala o diabo, a gente fala a influenciação espiritual do mal. Por quê? Porque nós não assumimos. E na verdade, a gente vai pensar assim, as nossas tendências ou as nossas tentações, elas são apenas fortalecidas, elas são potencializadas pelos espíritos, sim. Mas todas as nossas tendências são potencializadas. Quando eu quero estudar, os espíritos do bem, aqueles que também têm esta tendência, me induzem ao estudo, ao trabalho. Mas as outras tendências também têm aqueles que sim induzem. Mas para falar bem disso, nós podemos voltar então ao Evangelho de Jesus. Sempre Jesus. Aonde nós temos a máxima orientação e de onde podemos tirar as nossas conclusões. Por que eu digo as nossas conclusões? Eu digo porque são conclusões particulares. Os próprios judeus dizem que a Torá, ela é interpretada de 70 formas diferentes. Ou seja, de infinitas formas. Cada um interpreta como pode. E o Evangelho também. Desde que não esteja muito fora dos nossos conceitos, nós analisamos e podemos colocar aquele contexto
dentro do nosso entendimento e tirar o máximo proveito. No Evangelho diz o seguinte, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ficou 40 dias em jejum. De repente chega o diabo e diz para ele, transforma essa pedra em pão. E ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que lhe sai da boca. O diabo então o leva para o pináculo do templo e diz, salta-te daqui, pois está escrito que os anjos te sustentarão. Ao que Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então, o diabo mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz, tudo isso poderá ser teu se te prostrares diante de mim. E Jesus diz, afasta-te de mim. E no versículo seguinte, diz que anjos do céu vieram servi-lo. Quando a gente faz uma leitura superficial desses versículos, nós imaginamos que Jesus poderia fazer um milagre, mas não fez. Que Jesus não queria tentar a Deus simplesmente porque era obediente e não queria nada. Tá. O que significa isso para nós? Jesus é o que é, muito bem. Ele é o nosso modelo e guia. Então nós temos que analisar a sua conduta, a sua forma psíquica e tentar nos amoldar aquilo. Quando, primeiramente, ele é levado ao deserto, será que foi isso mesmo? Cada um pensa por si. Ele foi lá para o deserto para ficar lá sendo tentado pelo diabo, mas nós já sabemos que o diabo não existe. E que tipo de espírito teria a envergadura intelectual e o poder de tentar aquele que Pedro chamou de o Cristo de Deus? Nenhum. Ninguém poderia tentar a Jesus. E 40 dias, olha, nós temos duas coisas para pensar. 40 é o tempo máximo que uma pessoa consegue ficar sem se alimentar. É o máximo de tempo que alguém com uma saúde mediana pode ficar sem se alimentar. E esses 40 dias também, dentro da simbologia judaica, quer dizer muito tempo no deserto. Esse muito tempo pode se referir também ao tempo que Jesus passou encarnado aqui, nesse deserto tão infértil, de bondade que é a terra, lamentavelmente. Que seja assim. Podemos escolher um dos dois. Mas então, ele está encarnado. Corpo sente fome. Matéria se alimenta de matéria. Se não existe o diabo para falar para Jesus transformar a pedra em pão, de onde veio a ideia do corpo com fome? E Jesus mesmo diz, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que lhe sai da boca. Algumas traduções dizem da boca de Deus, e não é. A tradução real, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que lhe sai da boca. Vejamos, isso é Jesus, e nós? Quando ele diz nem só de pão vive o homem, quer dizer que de pão também se vive, é necessário. Nós necessitamos sim da matéria, em todos os seus matizes. Só que, não só de pão, mas daquilo que lhe sai da boca. Ele vive daquilo que sai da boca. Como que é isso? Vejam vocês. Nós temos o universo para usufruirmos dele. Todas as vezes que nós passamos a abusar, além de usar, nós começamos a nos envenenar. Eu vivo de pão, sim. Mas a quantidade de pão necessária para a minha vida, ela está estabelecida. Tudo que vai além daquilo se transforma em problema. É veneno na alimentação. As outras coisas todas que eu fico acumulando, também me compromete. A vida que Jesus se refere, daquilo que lhe sai da boca, é quando, no falar,
por exemplo, na palavra aqui, representada pelo verbo da ação, eu promovo a vida. Eu promovo a vida quando aquilo que me sobra, eu divido. Quando eu tenho plena consciência de que para ser feliz, eu preciso ter a posse exclusivamente do necessário, e aquilo tudo mais começa a trazer conforto para o outro, eu passo a viver a vida que o Cristo propõe. Primeiramente é isso. Nem só de pão vive o homem, mas daquilo que lhe sai da boca. A nossa vida começa justamente nisso, porque às vezes e muitas vezes nós nos comprometemos pelos exageros. Mas eu lhes digo, se muito daquilo que nos leva a esses excessos, se ao invés de utilizarmos ou de consumirmos, nós dessemos a outro, o que aconteceria? Nós estaríamos fomentando a vida, nós estaríamos promovendo a vida e mais, granjeando amigos com as riquezas da nossa iniquidade. É uma forma de se pensar. Este ponto dessa tentação do Cristo, nós podemos muito bem trazer para este campo de discussão. E quando ele vai para o pináculo do templo, o diabo manda, pula daqui. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Onde isso se encaixa em nós? Encaixa-se em nós quando nós tentamos a todo instante a nossa sorte. Nós pensamos assim, as coisas somente dão errada para os outros. E nós vamos, Deus vai proteger, Deus vai reconsiderar. Eu saio no carro a 150 por hora e pedindo a Deus que me proteja. Deus não protege quem está a 150 por hora. E aí nós vamos fazendo uma série de coisas que não são as recomendáveis e pedimos a Deus que nos proteja. E corremos para o centro para tomar passe. Para Deus nos proteger, porque a minha cabeça está muito ruim, eu estou desorientado. Sabe uma forma de começar o tratamento antes do passe? Você faça assim, senhores, para os meus amigos homens. Quando você for fazer uma coisa ou falar, pense, a minha mãe concorda com isso? Se a sua mãe concordar, você pensa, e a minha esposa concorda? Se uma das duas discordar, não faça. É facinho de você resolver a vida. E para as mulheres a mesma coisa. O marido quase sempre não dá opinião, mas você pensa, o que a minha mãe falaria? O que as minhas filhas achariam disso? Começa assim. Você começa a pensar dentro de casa. Se você tiver dúvida, você pensa, o que Jesus faria? E aí nós paramos de desafiar a lei. Nós vamos desafiando a lei, nos comprometendo e arrumando coisas para a gente ter que pagar depois. É muito fácil, são coisas pequenas que nós podemos ir evitando todos os dias, só que não tem como, Senhor, me livra do mal. Não livra. Como a gente se livra? A gente se livra do mal quando a gente semeia o bem. Isso tudo tem que ser planejado na véspera. Eu tenho que pensar como que eu vou agir, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. É assim a nossa postura diante da vida. Então, essa tentação também, nós nos livramos dela. No outro ponto, quando ele diz, olha para esses reinos, todos eles poderão ser teus se você se prostrar diante de mim. Vejam vocês, Jesus com a sua visão diferenciada, ele tinha noção, e tem, do universo inteiro, e ele sabe que o universo inteiro nos pertence. Então é tão interessante quando a gente tem alguma coisa e fica feliz, fica orgulhoso de ser dono de algo. E nós nos curvamos diante do orgulho. Ele mesmo, tendo aquela visão, ele quase, por um fiapo de segundo, quase se sentiu orgulhoso daquilo. E no entanto ele disse, afasta-te de mim. Porque nós queremos ter coisas, por que será que nós queremos possuir as coisas? Apenas para aumentar
esse nosso orgulho, ou para alimentar o nosso orgulho, aliás. A gente fica querendo possuir coisas. Nós já temos, mas nós queremos mais. Aí eu chego aqui e falo, meu Deus, que centro bonito. Eu queria ter esse centro para mim. Eu queria que o Joana de Ângeles fosse meu. Aí a gente pode fazer uma reflexão aqui. De quem que é o Joana de Ângeles agora? É meu. Eu estou aqui, falando, e quantos estão me ouvindo? Eu estou utilizando as dependências do Joana de Ângeles. Não preciso da escritura dele. Aí eu vejo as coisas bonitas do mundo. Nossa, eu queria que isso fosse meu. Para quê? Eu queria que as roupas do mundo todas fossem minhas. Eu tenho só um corpo. Eu uso uma roupa de cada vez. Eu queria ter pelo menos 2 carros. Mas eu ando só um de cada vez. Por que eu preciso de tanto? E aí então nós vamos ampliando os nossos desejos. Para quê? A gente fica louco para ter as coisas. Por que possuir? Aquele hábito antigo das pessoas colocar pássaros na gaiola. Porque ele é meu, eu quero que ele seja meu. E aí nós vamos querendo que as pessoas sejam nossas. Porque a minha esposa, que minha esposa? Ela é a minha parceira de convivência, ela não é nada minha. Tem gente que fala, a minha sogra, meu médico, o meu médico é dono das coisas. Eu falo, você tem um médico? Eu não sabia que você tem um médico. É meu, ele é teu, você comprou ele. Não, eu sou só cliente, paciente dele. E a gente fala, tem gente que fala assim, a minha ex-sogra. Ele é tão possessivo que ele fala, a minha ex-sogra. E se você pensar, eu posso ser dono das coisas. Na verdade, eu sou dono de tudo. Mas eu não preciso levar para mim. Aí eu falo assim, da esposa, meu filho. Não, eu não preciso ser, ele não precisa ser meu, como vocês. Eu posso ser pai de vocês sem adotá-los? É só eu fazer vocês ficar gostando de mim? Eu não preciso passar um papel. Agora, você é meu filho, você vai ter que me obedecer. Não. Eu posso amá-los. Eu posso conviver com tudo e possuir tudo pela ligação do sentimento, sem que nada esteja no meu nome. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu não preciso ter nada e posso possuir tudo. Imagina. Nós precisamos de muito pouco e, no entanto, nós ficamos loucos diante das tentações de todos os dias. E nós nos vemos tentados e culpamos o outro, culpamos os outros e culpamos os amigos dos nossos filhos. Dizemos que os nossos filhos andam em companhias ruins. Lamentavelmente, meus queridos, eu lhes digo que os nossos filhos andam apenas com as pessoas que são afins. Se o teu filho tem uma companhia ruim, pode ter a certeza que ele também é uma companhia ruim para o filho de alguém. Nós só andamos com os nossos amigos. Os meus amigos são a minha cara. E vocês podem ver que são. Ninguém nos induz a fazer uma coisa ruim. Então as nossas tentações são nossas. E quando você diz da tentação da carne, a carne é fraca. Nós já ouvimos isso muitas vezes nas exposições espíritas. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é sem vergonha mesmo. Aí nós falamos, eu fiz isso porque a gente está encarnado, né? Isso acontece com encarnado. Não acontece, gente. Depende da nossa programação, depende das nossas intenções. O fato de estarmos na carne nos limita a muitas coisas, mas não faz com que nós cometamos equívocos que já estão eliminados de nós mesmos. Agora, aquelas pequenas tendências, elas vão existir. Nós não vamos nos livrar das tendências. Eu me livrei, agora isso eu não faço mais. E eu não faço mais, e você está fazendo, e põe o dedo. Nós estamos sujeitos a tudo. Às vezes sempre estamos melhores, mas nós trazemos ainda resquícios de velhos hábitos que sempre nos comprometem. Então, por isso, quando nós pensamos que a trajetória do Espírito é infinita, nós passamos a trabalhar com disciplina e não ter pressa.
Porque em um tempo, a maioria das pessoas lutavam para ficar ricas. No centro espírita, nós lutamos para ficar santos. Não vai dar, mas nós estamos caminhando. O processo é de todo dia. Vai de todo dia. E esses dias eu tive vendo um detalhe científico que me fez pensar. Quando surgiu a primeira planta na terra, o primeiro musgo, a primeira plantinha verdinha que saiu, aquela primeira célula da água e veio para a terra, até surgir a primeira flor, sabe quanto tempo demorou? 375 milhões de anos. A planta floresceu depois de 375 milhões de anos. E aí eu coloquei embaixo, assim, eu fiz uma postagem no Facebook e disse: não perca tempo, mas não tenha pressa. Todo mundo floresce. Ainda que demore 375 milhões de anos, nós estamos caminhando para florescer. Nós não precisamos ficar loucos para nos transformar em santos, mas as nossas tendências ainda seguem conosco. Nessa questão de possuir coisas, vejam vocês, quem aqui, na infância, não teve vontade de ter uma máquina de fazer dinheiro? Imagina uma máquina que ficasse soltando R$100 a cada 30 segundos. Todo mundo já pensou nisso, ou não? Ou só eu que tinha vontade de ter uma? Você nunca pensou? Que bom, já pensou também ali. Já, pelo menos arranjei uma que gosta também de ter uma máquina. Aí nós crescemos, ficamos adultos e descobrimos que não pode ter uma máquina de fazer dinheiro, porque senão a gente vai preso. Eu queria fazer o que com tanto dinheiro desse? O que será que eu queria fazer com esse dinheiro? Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia parar de fazer palestra em centro espírita, porque eu ia ir lá para Mônaco. Ia ficar só zanzando atrás de jogo de tênis e tudo. Já ia começar a comprometer a minha vida. E aí a gente fica pensando, esse tanto de dinheiro pode comprometer. Aí a gente não quer a máquina, não. Mas aí joga na loteria. Quem joga na loteria está fazendo a mesma coisa. Não estou falando para vocês não jogar, não. Não precisa nem levantar a mão quem joga, não tem problema. Só que, se você está jogando, você está arriscando a sua vida, transformar num inferno. As provações dentro das dificuldades financeiras são bem mais fáceis de ser superadas do que aquelas quando estamos muito bem forrados pelo ouro. É um perigo. Então, se você começar a pensar que as coisas do mundo não são tuas, nem mesmo o corpo, mas que tudo pode te pertencer, mas pertencer como o pássaro que canta e eu ouço, como a flor que está lá na casa da minha vizinha, bela no vaso, e eu querendo, eu queria ser dono dela. Para quê? Pode ficar lá bonita, lá na casa da outra, ou a flor do jardim. Ou as crianças que eu vejo, eu via uma moça aí ainda há pouco, ela sentada com o bebezinho no colo, eu passei quase que eu fiz uma carícia no bebê. Eu tenho muita saudade do meu menino quando era pequeno. Ele está moço hoje, com 16 anos, quase 17. E eu vejo um bebezinho, ai que vontade, mas eu não preciso levar o bebezinho para mim, eu posso só gostar muito dele. E se a mãe for bem gentil, ela até deixou segurar ele um pouquinho. Eu não preciso ser o dono dele, eu posso gostar dele, eu posso fazer gentilezas para as crianças. E mais, olha que interessante, isso não sou eu, todos nós podemos ser gentis com todas as pessoas, com todos. Como se fossem meus irmãos, ou meus filhos, ou minhas filhas, como se fossem minhas mães. E aí a gente chega e fala com gentileza. E aí tudo passa a ser nosso. E nada me pertence. Eu não sou o dono, mas eu convivo e usufruo com responsabilidade, com dignidade, levando a todos o prazer de poder conviver e compreender esses detalhes do Cristo. Então, se nós vemos em Jesus a sua resistência à tentação, nós também temos que nos avaliar neste quesito. Porque nós somente poderemos fugir à tentação se nós nos conhecermos.
Aí você reza no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Esta frase tem que ser repensada. Porque a maioria diz assim: não nos deixeis cair na tentação. Não, não é isso. A tentação sempre vai bater na nossa porta. Mas quando ela bater na nossa porta, não caia. Mantenha-se lúcido. Aí você fala assim: ah, não, só mais hoje. Só mais hoje. Aí você faz aquilo. Nós não cometemos pecados novos. Somente pecados antigos. Quando você se livra daquilo, aí você não tem outro tipo de pecado. Mas nós vamos cometendo sempre. Só que quando nós sabemos que temos que nos transformar, aí chega o problema. A mudança é muito difícil. Toda mudança é muito dolorosa. Quando lá no livro primeiro da Bíblia, no livro Gênesis, quando Deus diz para Eva: tu terás parto com dores. Alguém que lê a Bíblia fala: nossa, que mentirada, hoje mulher nem sente dor e nada para ter o parto, toma anestesia, então não está valendo não. Não era para o ato de dar à luz a uma criança. Estes partos dolorosos é quando vamos fazer nascer em nós o novo homem, ali também proposto por Paulo de Tarso. Quando vamos fazer nascer a pessoa nova, toda transformação é muito dolorida. E nós começamos a nos transformar como? Nos policiando e tentando domar as nossas más tendências. As más tendências. Temos que domar. E, para ilustrar a história, um poema do nosso querido irmão X, que mostra o que é resistir à tentação e como devemos fazê-lo. Uma bela narrativa do nosso querido Humberto de Campos, que mostra-nos um quadro da Palestina do primeiro século. Diz então o grande escritor: era uma tarde em Jerusalém, desses entardeceres de fogo, quando as plumas do astro-rei se preparavam para fechar sobre o vale do Cedron. O vento trazia favônios perfumados. No alto da escadaria do templo de Salomão, um homem de beleza infinita olhava ao longe as montanhas recobertas por uma fímbria de luz. Aproximou-se dele uma jovem muito bela e lhe disse: estrangeiro, eu sei que tu és um estrangeiro porque tu trazes os cabelos à moda nazarena. E sei também que chegaste faz pouco tempo, porque te vejo com a roupa empapada de suor e pó, e os teus pés estão marcados pelas ervas do caminho. Nazareno, eu gostaria de convidá-lo para um banquete que eu servirei logo mais à noite em minha casa. Tu vens? E ele responde: hoje eu não posso. Mas, Nazareno, deixa-me dizer-te, eu sou uma mulher que escolhe as companhias noturnas. E hoje é meu aniversário. E por ser meu aniversário, eu recusei a companhia de um sacerdote. Recusei a companhia de um príncipe da Idumeia. E recusei a companhia de um romano. Mas queria levar-te. Tu vens? Hoje eu não posso. Nazareno, mais uma vez, deixa eu te dizer. Vamos à minha casa, e eu não te cobrarei nada. As minhas burras estão cheias de ouro e pedras preciosas. Venha, Nazareno,
Os homens dizem que os meus lábios são mais sedosos que as rosas de Séforis, e que meu colo é mais macio do que as sedas adamantinas. Venha, Nazareno. Hoje eu não posso, mas no outro dia, quem sabe. Eu não tenho amanhãs. Eu sou uma vendedora de ilusões. Nazareno, venha. Vejo nos teus olhos um brilho que eu posso dizer com toda certeza: eu te amo. Venha, Nazareno, na minha casa e eu não te tocarei. Venha, e eu colocarei uma escrava para lavar-te os pés com água perfumada. E depois do repasto, enquanto tu estiveres no declínio, eu me sentarei na soleira para te olhar. Apenas te olhar e depois dizer que pela minha casa de meretriz passou um homem tão belo quanto a madrugada e tão nobre quanto uma espada nua, e não fez de mim mais perdida que já sou. Venha, Nazareno. Hoje eu não posso. Nazareno, por favor, eu te imploro, venha à minha casa. Venha. E ele disse: eu não posso. A mulher desce as escadas com lágrimas nos olhos e, chorando na noite que já encobria a cidade, se perde numa esquina das estreitas ruas de Jerusalém. 2 anos se passaram. 2 anos se passaram e numa clara manhã, junto ao poço de Betesda, aquele homem ensinava alguma coisa a um pequeno grupo de pessoas. Quando aproximou-se dele uma senhora, ele disse alguma coisa ao ouvido. Afastou-se e lhe perguntou: tu virás? Ele disse: sim, eu irei. E saíram caminhando lado a lado, manjeando uma pequena encosta de uma pequena montanha, numa colina onde estava plantado trigo. Até que, chegando à entrada de uma gruta, a senhora para e diz a ele: é aqui, Senhor, é aqui. E ele entra e fecha os olhos para acostumar-se à escuridão, e as apalpadelas segue em direção a uma voz que chorava. Quando então encontra aquela pessoa que chora, toca-lhe a cabeça. E a cabeça estava empapada de suor e pus. E então a mulher, com a voz rouquenha, exclama: saia daqui! Que queres tu de mim? Se vens pelos meus perfumes, já não os tenho mais para vender. Se vens pelo meu corpo, eu sou toda podridão. E se vens por caridade, eu te peço, vai embora. Vai embora, porque eles te matarão. Vai embora e me deixa morrer. E ele então abaixa-se e diz a ela: eu prometi que viria. Aqui estou. A mulher, espantada, limpa o pus dos olhos e diz: Nazareno belo. Ah, Nazareno, como é bom. Como é bom estar à tua presença outra vez. Mas, Nazareno, chegaste tarde demais. Olha o meu corpo. Eu sou toda podridão. Veja o que os homens me fizeram. Mas, Nazareno, ah, Nazareno, quanto tempo eu te esperei. 2 longos anos. Todas as noites eu colocava a lâmpada na minha janela para iluminar o teu caminho na noite. Mas nunca vieste. Mas mesmo assim eu te agradeço, Nazareno. Eu te agradeço porque desde aquele nosso diálogo em Jerusalém, eu que já não era feliz, perdi a felicidade de ser uma perdida. E aqui estou. Te agradeço, mas te imploro, vai embora. Vai embora e me deixa morrer. Deixa-me morrer com as minhas chagas e as minhas dores, com a minha
podridão deste corpo que falece. O Nazareno então se abaixa e com braços fortes pega aquele corpo que exalava um mau cheiro e sai caminhando a passos firmes daquela caverna. Chegando então à entrada, a mulher cobre o rosto para proteger os olhos da claridade do dia e para encobrir os epromas da face. Então ele lhe diz: tu te recordas do nosso diálogo em Jerusalém? Tu me disseste que me amavas. Eu agora te digo, eu também te amo. E se teu corpo já não serve mais para nada, dá-me a tua alma. Eu sou o bom pastor, e todo aquele que crê em mim, ainda que morrendo, viverá. A mulher sorriu levemente, fechou os olhos e partiu para a eternidade. Vejam vocês a postura do Cristo. Quando todos nós, além de tudo aquilo que nos induz a excessos, somos todos tão tentados por aquilo que chamamos de prazeres da carne. Quando somos tentados, ou fomos, ou ainda seremos tão tentados pelas atrações do sexo oposto. Quando a mulher tão bela quanto chega ao jovem Nazareno e lhe diz: venha à minha casa, e ele diz: hoje eu não posso. É este o modelo e guia para todos nós. Qual será o nosso esforço? Qual será o nosso empenho para conseguir desenvolver em nós a capacidade de dizer, ante as tentações da vida: eu não posso. Eu não posso. E ainda que pudesse, eu não devo, pois o bom senso já me mostra o caminho a seguir. E o Cristo bendito de Deus nos dá o máximo exemplo de virtude. E se hoje aqui estamos, é porque nós queremos nos transformar. Sabemos que será um parto doloroso, porque nós vamos nascendo a cada dia, vamos renascendo a cada dia, e estas transformações fazem com que deixemos aquilo que nos dava prazer. E às vezes até reconsideramos determinadas atitudes, porque pensamos que vamos perder as nossas conquistas. E na verdade não. As coisas do mundo são do mundo, não só de pão vive o homem. Viveremos de tudo que o mundo nos oferece, mas tenhamos parcimônia e a devida responsabilidade para usar sem abusar. E se pudermos, esta é a recomendação do Mestre, dividir aquilo que temos, colocar à disposição do outro o nosso tempo, os nossos bens, a nossa casa e a nossa vida. Então estaremos vivendo a verdadeira vida, e assim seremos chamados de filhos de Deus, porque teremos puro o coração, estaremos fraternalmente envolvidos com todos à nossa volta, seremos mais gentis, seremos mais pacientes, seremos mais envolvidos no trabalho, levando adiante a proposta nossa de nos tornarmos luz. Muito obrigado, meus queridos. Que Jesus nos abençoe. Então, mais uma vez, vamos cerrando nossos olhos, vamos agradecendo ao Mestre Jesus, esse amigo e companheiro de todas as horas. Vamos pedir ao Mestre que abençoe o nosso propósito, fortaleça a nossa fé. Vamos agradecer
a toda a espiritualidade amiga responsável pelos trabalhos da tarde. Vamos agradecer ao nosso palestrante, que veio de tão longe para passar os seus conhecimentos. Que possamos levá-los para o nosso dia a dia. E mais uma vez, vamos agradecer acima de tudo a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta tarde. E mais uma vez, pedimos a Ele que nós possamos retornar aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, na proteção e companhia do Mestre Jesus. Que assim seja.